Olá, tudo bem? Aqui é Engenheiro Ademar, responsável pela Confortec. Estamos mais uma vez aqui no nosso Movimento Solar Sustentável. O que é esse movimento? É um movimento que a Confortec está criando para divulgar a todos os interessados, que seja cliente, consumidor final, instalador, fornecedor e concorrência também, por que não? Os benefícios da energia do sol para aquecimento de água para a sua casa ou sua empresa. Então, o que nós queremos dizer? O sol passa por tua casa, sobre o teu telhado todo dia, todos os dias, e no fim do mês ele não te cobra aluguel. Te pergunto, tem sentido você não explorar essa tecnologia, esses benefícios que o sol te oferece gratuitamente? Não tem, né? Então, o que você precisa para explorar esses benefícios? Apenas ter um coletor solar eficiente e essa tecnologia instalada na sua casa. E o nosso objetivo aqui é simplificar essa teoria, essa tecnologia, para que você consiga trazer ela para dentro da sua casa e possa aproveitar os benefícios do sol, que seria aquecer a água da sua casa, melhorar o seu conforto e reduzir o seu custo. Você sabe que o custo de energia elétrica na sua casa para aquecimento de água, ele beira entre 40% e 70% da conta de energia. Tendo então um apoio solar, um recurso, um dispositivo de aquecimento de água, você vai ter uma economia no final do mês e vai ter mais conforto. Então a Confortec está nesse movimento, é um movimento espontâneo, nenhum fornecedor nos apoia nessa iniciativa e é da Confortec. A Confortec tem esse objetivo de levar esse conhecimento, a nossa sabedoria. Não é a melhor do mundo, mas a sabedoria que nós temos, nós vamos oferecer gratuitamente para você, para que você consiga enxergar nessa tecnologia, nessa solução, uma oportunidade. Então, essa tecnologia já está provada há muito tempo, muito antes da energia solar fotovoltaica chegar. A solução de aquecimento de água já existia, já estava reinando no mercado. Todo ano tem novas tecnologias, novas soluções, e ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre um coletor solar tubo a vácuo e um coletor solar plano. Nós vamos levar umas imagens para vocês e explicar por que existe essa diferença e qual é a melhor solução para cada caso. Está bem? Então nos siga nesse movimento e eu vou pedir para vocês uma coisa, que seria o pagamento que vocês farão para nós, que seria pagar o garçom. Você vai curtir a nossa postagem, o nosso trabalho e vai ativar o mecanismo de busca e distribuição de conteúdo do YouTube, e ele vai dizer que esse conteúdo é importante e vai levar ele para mais gente. Então esse é o objetivo nosso com esse movimento, chegar em muitas pessoas para que possam também ter esse benefício para a sua casa. Agora vamos abrir a nossa planilha e vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com cada tipo de coletor. E vamos falar nessa aula basicamente em coletor para instalações de baixa pressão, que nós estamos referindo a instalações de alta pressão. Para começar então, nós vamos trazer aqui na tela um coletor plano e um coletor tubo a vácuo. Deixa eu ver se eu vou desenhar um coletor aqui simples para representar uma figura, para ser bem simples e sucinto a nossa explicação, não precisa complicar. Vamos começar diferente. Vamos desenhar um telhado aqui, um telhado de 4 águas, para simplificar o nosso processo. Nós já falamos aqui no nosso trabalho aqui sobre orientação de placas solares, qual é a orientação preferida e a mais eficiente. Então, hoje nós vamos passar rapidinho por essa teoria para nós termos mais tempo para falarmos sobre eficiência. Vamos dizer que nosso norte esteja para o lado de cá. Vou colocar norte. Sul, leste
e oeste. Nós sabemos que o Sol cruza o horizonte, ele nasce no leste e se põe no lado oeste. Então o Sol ele cruza nesse sentido aqui. Então esse aqui seria o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Qual é o lado que mais será iluminado? Então nós sabemos que o Sol ele vai refletir de manhã cedo para cá e de tarde para o lado de cá. E durante o dia inteiro ele vai iluminar essa face norte do telhado. Então nosso coletor preferencialmente seja instalado no lado norte. Algumas situações não permitem essa instalação no lado norte, por efeito de sombra, sombreamento, árvores, prédios. Então a gente precisa escolher ou leste ou oeste. Então entre norte e sul, sempre norte. Entre leste e oeste, escolha o telhado oeste, porque o ambiente à tarde é mais quente e tende a ter mais aquecimento de água do que o sol da manhã. Está bem? Então vamos desenhar aqui o nosso coletor plano, para começar uma ideia, um raciocínio. Vamos ver se conseguimos transmitir nossa ideia de raciocínio. De manhã cedo, então, o Sol ele vai girar, direcionar pro oeste, ele vai apontar pro oeste. Então o raio de Sol vai estar nesse sentido. De meio-dia, o Sol vai estar apontando para o sul e vai estar de frente com o teu coletor solar. À tarde, o Sol vai refletir para o lado leste. Então ele vai estar direcionando o raio solar para este lado. O que acontece? Agora vamos pegar uma cor verde aqui para nós mudar um pouco a instrução. O que acontece no Sol da manhã? O Sol, vamos dizer assim, que ele esteja nessa posição, ele vai refletir sobre o painel, sobre o coletor solar. Ele vai refletir, então, uma parte desse calor, esse Sol, essa energia, ela vai bater na placa, ela bate na placa e reflete para a atmosfera. Então não vai ter um aproveitamento perfeito do Sol na placa plana. Pense comigo, eu tenho essa placa plana no telhado, o Sol da manhã ele bate nesse ângulo, uma parte desse raio infravermelho, que é o raio de aquecimento, ele penetra na placa e faz aquecimento da serpentina. E uma parte dessa energia ela reflete para o ambiente, para o meio, para a atmosfera. Então, dependendo do ângulo de incidência, o aproveitamento vai ser proporcional ao ângulo de incidência. Na placa plana, eu vou ter o melhor aproveitamento de meio-dia, quando o meu raio de sol ele incide frontalmente com o meu coletor solar. É importante também você levar em conta no dia da instalação a inclinação do coletor. Como a gente está aqui na região sul, é preferível que você tenha o teu coletor o quanto mais em pé possível, para que esse raio de sol atinja o coletor a 90 graus. E por que o mais em pé possível? No verão ele vai pegar mais de cima, então vai ter uma perca de coleta aqui nesse sentido. Porém, o nosso aquecimento precisa ser eficiente quando temos menos sol disponível e quando a água precisa de mais energia de aquecimento para elevar sua temperatura de um ponto para outro. Preferencialmente para um melhor aproveitamento do sistema de aquecimento solar, incline o teu coletor de um ângulo da latitude do local mais 10 graus ou até um pouco mais. É melhor ter um ângulo de incidência maior do que um ângulo muito pequeno. Quando o ângulo é pequeno em relação horizontal, no verão você vai ter um superaquecimento do teu sistema de aquecimento de água, porém a tua água não precisa de muita energia para aquecer, então tu vai ter uma água fervente no verão e no inverno, quando tu precisa de aquecimento de água, você vai ter uma eficiência baixa do teu coletor. Então seria esse o resumo da inclinação. É muito importante você levar em conta esse ponto
para ter um melhor aproveitamento. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a instalação do coletor se dá sobre o telhado, sem inclinação sobre o telhado, porque cria um outro problema que seria a incidência dos ventos na parte posterior do coletor, que podem danificar o teu telhado e arrancar a placa fora em tempos de ventanias e temporais. Então, essa questão tem que ser levada em conta para que não tenham surpresas desagradáveis durante a vida útil desse equipamento. Está bem? Então aqui nós desenhamos então o raio de sol na parte da manhã, ele bate no coletor e reflete. Vamos voltar agora, vamos desenhar a questão de meio-dia. Então meio-dia eu vou ter um maior aproveitamento do sol, que seria a máxima geração de energia em termos de calor possível. Então meio-dia o sol incide frontalmente. E a parte da tarde você tem o mesmo efeito do sol da manhã. Você vai ter um reflexo de energia no coletor e vai ter uma perca de energia nessa parte do tempo. Aqui sempre lembrando que nós estamos falando de coletor plano, está bem? Então de manhã e de fim da tarde nós temos uma perca de energia no coletor plano em função do reflexo de energia para o ambiente. Agora vocês podem me perguntar, e daí se eu tiver um coletor diferente, com uma superfície de vidro trabalhada que seja ondulada? Existe, já tem fornecedores de placas planas com vidro produzido especialmente para evitar esse reflexo de energia e direcionar o raio do sol para dentro do coletor. Então aumenta bastante a eficiência. Está bem? Então, coletor plano seria muito utilizado no passado, e com a chegada dos coletores a vácuo, a gente percebe uma mudança de tendência para o coletor a vácuo. O coletor a vácuo, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, e vamos explicar por que ele é mais eficiente. Aqui nesse coletor plano, nós temos um isolamento normalmente com lã de rocha, um isolamento de alta eficiência, porém existem soluções melhores de isolamento. Então a importância do isolamento é grande para efeitos de reduzir a perda de calor ou de energia para o ambiente no próprio coletor. A superfície do coletor, então a serpentina e as aletas, digamos assim, que seria a chapa sobre a qual incide o raio solar, ela normalmente é feita com uma tinta escura de alta absorção de energia. É uma pintura seletiva de alta absorção. Então essa tinta especial é normalmente na superfície escura, que ela faz a maior absorção de calor em termos de temperatura, em termos de raio de solares, né? Então o objetivo aqui é coletar o raio infravermelho, o raio do aquecimento, e transformar ele em temperatura que vai ser transferida para a água que vai circular nesse coletor. Tá bom? Então vamos partir agora para o nosso segundo modelo, que seria o coletor a vácuo. Vamos desfazer nosso desenho aqui. Então voltamos à estaca zero. Não esquecemos de denominar nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui é movimento solar sustentável. Aqui nós somos da Confortec. Vocês podem acessar nosso site www.confortec.com.br. Eu vou deixar um telefone aqui, que é o WhatsApp 981 12 16 37. Aqui hoje nós estamos falando sobre tipos de coletores. Tipos de coletores para o sistema de aquecimento solar. Então vamos agora partir para a segunda tipo de coletor, que seria o coletor a vácuo. O coletor a vácuo ele tem duas vantagens básicas, que seria o isolamento térmico a vácuo, que seria a melhor solução em termos de isolamento, uma perca de calor por meio de uma atmosfera de vácuo.
Então o vácuo é altamente isolante. Então o próprio tubo em si ele é isolado pelo vácuo. Vamos fazer um desenho de um tubo só sobre o telhado aqui para nos facilitar nossa vida. Vamos dizer que nosso coletor seja de 30 tubos, mas vamos desenhar um tubo apenas para facilitar nossa explicação. Então, pessoal, vamos dizer que nosso coletor a vácuo seja esse tubo aqui, né? Você tem várias opções de coletores. Tem um coletor horizontal, vertical, 20 tubos, 15 tubos, 50 tubos. Tem uma opção infinita. Nós vamos colocar um tubo vertical aqui, representando um coletor aleatório. O que acontece no coletor a vácuo? No sol da manhã, que vem daquele lado lá, como o tubo ele é redondo, o ângulo de incidência do sol vai ser sempre 90 graus. Pensem comigo, vamos simular uma caneta aqui. Vamos dizer que o nosso tubo seja essa caneta aqui. O sol da manhã vem do lado do leste, então o meu raio de sol vai bater frontalmente com o meu tubo a vácuo. Então ele não vai ter reflexo de energia. Tanto é nos 10 horas, ao meio-dia, às 2 da tarde e às 6 da tarde. O ângulo de incidência é sempre frontal. E isso que faz o tubo a vácuo ser mais eficiente do que o coletor plano. Diferente então do coletor plano, que vamos representar aqui, o sol da manhã bate e reflete. O coletor a vácuo é diferente, então o raio bate de frente com o coletor. E como o isolamento dele é melhor do que o isolamento de uma placa plana, tende a ter uma maior eficiência. E isso acontece também ao meio-dia, quando eu tenho o sol vindo do norte em direção ao sul. E também à tarde, quando o meu raio de sol vem do oeste em direção ao leste. A incidência então é sempre frontal. Eu vou passar agora aqui buscar umas informações para mostrar a diferença de um coletor de eficiência de um coletor plano para um coletor a vácuo. Eu tenho algumas informações aqui do fabricante Comeco para mostrar para vocês. Vamos trazer agora em primeira mão o coletor a vácuo. Aqui então teremos uma informação sobre o coletor a vácuo da marca Comeco. Vocês podem ver dados importantes aqui nessa especificação técnica. A produção de energia mensal por metro quadrado, quilowatts. Aqui, se for de 15 tubos, 178, se for de 30 tubos, 371. A produção por metro quadrado, então, tanto faz 15, 20 ou 30 tubos, é a mesma produção de energia em quilowatts hora por mês por metro quadrado. Então, 79,8%, eficiência 88%. Vamos comparar essa informação com um coletor plano também da marca Comeco. Então, nós temos aqui então duas informações importantes. Coletor a vácuo aqui em cima e um coletor plano da linha Maxime, que seria um coletor plano com isolamento de lã de rocha a princípio. Então, a energia coletada, a eficiência desse coletor é 0,51. Aqui nós temos uma eficiência de 88%. Como eu expliquei, a diferença está no ângulo de incidência do raio solar e também no isolamento térmico que é a vácuo nesse tubo maior aqui. A eficiência é maior por causa do ângulo de incidência e também que é sempre frontal e também pelo isolamento que ele tem de melhor do que o isolamento de uma placa plana. Então, a produção mensal de energia de uma área de 1 metro quadrado, vocês podem ver metro quadrado aqui, 73 kW. Nós temos aqui, por metro quadrado, aqui nós temos, por metro quadrado aqui, 79,8. Então, nós temos mais energia coletada por metro quadrado do que numa placa plana. E produção mensal de energia, então temos 73,9 kW. E aqui no coletor inteiro, então tem 178. Teria que fazer a divisão pela área aqui para ter uma comparação na mesma escala. Está certo? Então aqui está comprovado que existe uma diferença
de eficiência num coletor plano em relação ao coletor a vácuo. Tem outras vantagens do coletor plano em relação ao vácuo. Então, o que muda além da eficiência? O coletor plano, no inverno, em regiões muito frias, que chegam a ter geadas, temperaturas negativas, tem uma deficiência ou uma necessidade de ter um sistema de monitoramento para evitar o congelamento desse coletor. Se ocorre o congelamento do coletor nas extremidades, o gelo vai forçando e vai abrindo, forçando a serpentina e vai danificar o coletor ou a própria conexão do coletor. Então precisa ter um monitoramento desse sistema de modo que quando essa situação crítica ocorra, que acione um dispositivo, alguma ação de um controlador que circule água quente ou que libere essa pressão para evitar os danos nos coletores. Então tende a ser um sistema um pouco mais complexo e se você olhar custo-benefício não vale muito a pena. Outra questão importante que o coletor plano você pode usar em sistema de alta pressão. Para o coletor a tubo a vácuo você precisa escolher um coletor adequado para sistemas de alta pressão. Normalmente o coletor plano é baixa pressão, temos aqui especificado. Não posso usar um boiler de alta pressão e um coletor de baixa pressão tubo a vácuo. Então eu preciso adquirir um coletor a vácuo de alta pressão, então meu custo tende a subir bastante. Está bem? Então, pessoal, seria essa mais ou menos o nosso raciocínio na aula de hoje. Nós pedimos para que vocês nos apoiem nesse movimento, curtam, compartilhem e também pensem na solução para a sua casa e vamos tirar os pés do chão, né? Eu diria assim, né? É um benefício que você tem disponível e uma tecnologia e uma solução sustentável que pode fazer a diferença na tua vida. Então, eu sempre digo para meus contatos, eu sou hoje o que eu fiz ontem e eu vou ser amanhã o que eu estou fazendo hoje. Então, hoje eu tenho a oportunidade de dar um pontapé inicial num projeto, numa ideia. Então, vamos se colocar a caminho. Então, para você chegar no amanhã, você precisa fazer uma coisa diferente hoje para ter um resultado diferente amanhã. Está bem? Então, aqui é Ademar, estamos à sua disposição. Um abraço.